Bom, pessoal, nesse breve encontro aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de região de oferta e demanda, tá? Uma região de demanda aqui de uma forma bem resumida, tá? É uma região onde é identificado muitos compradores, então, com muitos compradores, a reação natural é que o preço tende a ficar mais caro, então, em outras palavras, ele tende a subir, né? E uma região de oferta, contrário disso, muitos vendedores ali posicionados, vendendo determinado produto, então a reação natural dos preços é o contrário disso, ficando então mais baratos, então, em outras palavras, ele tende a cair. Beleza, pessoal? Eu trouxe esse conceito aqui de uma forma bem resumida, porque antes a gente vai começar falando até mesmo de outra coisa, sem ser o mercado financeiro. Porque esse conceito aqui é uma paradinha chamada Lei da Oferta e Demanda, tá? Depois você pode se aprofundar um pouco mais aí, se for do interesse. Mas essa lei da oferta e demanda, rapaziada, ela basicamente funciona em tudo que existe oscilação de preço. Então, na venda de produtos, venda de casas, de água, de, sei lá, um óculos, qualquer tipo de produto, beleza? E aí, como eu falei, a gente vai ver primeiro exemplos fora do mercado financeiro para entender esse conceito e como é que isso influencia também aqui dentro do mercado financeiro. Mas eu vou trazer um exemplo aqui bem recente, de uma coisa aí que todo mundo vai ter em mente, que foi o preço do álcool em gel, né? Quando ele disparou na época da pandemia. Então eu pesquisei aqui porque eu lembro, né, do que aconteceu, mas está aqui, ó, as matérias, exatamente, ó, março de 2020, né, foi quando de fato estourou aqui no Brasil. E aí, ó, aqui tem a notícia de que o preço do álcool em gel, uma marca popular, subiu de em média R$16 para R$42. Sabe, em pouco tempo, um aumento mais de 161%. Então, basicamente, o que aconteceu? Por que esse aumento aqui aconteceu? Justamente nessa época, quando basicamente estourou aí a pandemia do coronavírus aqui no Brasil também, foi todo mundo indo para home office, né? Muita coisa mudou aí durante esse período, lockdown, etc. Começou em paralelo a isso a sair notícias dizendo que o álcool em gel ele era bom para manter ali as mãos higienizadas da forma correta, né? Que ele poderia ajudar a prevenir o contato com o vírus, etc. E o comportamento da sociedade foi justamente, meu amigo, eu quero comprar o máximo de álcool em gel que eu conseguir. Muita gente que nem ligava, muita gente que nem sabia o que era álcool em gel, estava indo comprar álcool em gel. Então, um aumento da demanda, um aumento de número de compradores fez o preço disparar. Nesse caso aqui foi um caso muito extremo, né? Mas a gente consegue ver de uma forma muito clara como a quantidade de compradores, quando é muito alta, tende a jogar o preço para cima, beleza, rapaziada? Isso aqui também funciona para, sei lá, um exemplo, você consegue comprar casas mais barato, por exemplo, em regiões ali onde a cidade está crescendo mais, né? Sem ser pelo centro ali, pelas beiradas onde está crescendo mais, até mesmo se for mais para longe nos interiores. Por que a gente consegue comprar essas casas mais baratas? Porque tem muita construtora ali, muita venda, né, acontecendo. E determinada região ali talvez nem tenha muita população, então a quantidade de compradores para a quantidade de vendedores é bem mais baixa. E isso faz com que as corretoras entre si entrem em competição, né? Então cada uma vai fazendo as famosas ofertas, que é justamente vender mais barato, então o preço vai caindo, né? A gente justamente tem esse conceito aqui da oferta, né? Então demanda é quando tem muitos compradores, seja lá para qual tipo de produto seja, e o preço naturalmente tende a ficar mais caro, tende a subir. E a oferta é justamente o que a gente vê no supermercado, vê nesses exemplos aí das casas que eu dei, muita gente vendendo, o preço tende a ficar mais barato, ou seja, ele tende a cair. Beleza, pessoal? Então entender que esse conceito aqui não é só no mercado financeiro, não vê isso aqui como um joguinho de fato, e sim como que a gente usa aqui informações matemáticas, informações até às vezes de comportamento psicológico para poder fazer essa leitura do preço e com base nisso fazer nossas operações, tá? Então tá aqui um exemplo bem claro de uma coisa real que aconteceu aqui, claro, de uma forma extrema nesse caso aqui, mas eu quis trazer realmente para a gente ver como influencia, né? Se for um aumento da demanda muito extremo, o aumento do preço vai ser muito extremo, né? E isso vai ser com base no volume ali, justamente financeiro, o quanto que de dinheiro que está rolando ali, o quanto que mais caro as pessoas estão aceitando pagar, e aí isso vai influenciar diretamente aqui nos preços. Beleza? Então, sabendo disso, esse conceito, né, esse mesmo comportamento psicológico, o comportamento do preço, ele também funciona aqui dentro do mercado financeiro. E aí a gente consegue identificar determinadas regiões
onde a gente consegue entender regiões de demanda, regiões de oferta, e a gente consegue ver que o preço ele tem determinado comportamento padrão que se repete dentro de uma faixa de preço. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo curto, tá? A gente está hoje no dia 13, eu vou pegar os últimos 10 dias, tá? Então, ó, o dia 3 de maio, cada bloquinho desse aqui representa a movimentação do pregão. A gente está no gráfico de 60 minutos, então cada barrinha dessa aqui representa a movimentação do preço a cada 1 hora, tá? Então, ó, voltando aqui, a gente vinha na reversão de alta que eu falei, né? E depois aí de um pico de alta, o preço deu uma correção e caracterizou, ó, essa região aqui como um suporte muito claro, né? A forma simples de chamar um suporte, mas a gente vai entender isso aqui como uma região de demanda, que é justamente isso que a gente viu. É uma região onde a gente consegue ver que tem muitos compradores e por isso o preço tende a ser jogado para cima. E aí, pessoal, quando esse mesmo comportamento ele se repete 2 ou 3 ou mais vezes do que isso, a gente vem sempre aguardar mais de 1 ou 2 confirmações ali pelo menos para entender uma região como um suporte ou uma resistência. E olha, a gente está aqui no gráfico diário, tá? Eu vou entrar aqui com vocês nesse dia que a gente identificou aqui, ó, a questão desse suporte aqui, tá? Vamos entrar para o gráfico de 5 minutos. Deixa eu voltar lá para o dia 3. Dia 2, dia 3 aqui, ó. Tá? O preço teve aqui um pico, né, de alta, subiu aí mais de 2.000 pontos nesse dia. E ele fez uma correção e a partir desse dia aqui, ó, nesse mesmo dia ele veio buscar essa mesma região diversas vezes e não conseguiu passar dela. E além de não passar, ele teve uma resposta positiva, né? Então ele foi jogado para cima. E a gente consegue então ver um padrão de comportamento no preço que se repete aqui, ó, nessa região. Então aqui eu marquei essa região e nos outros dias o preço nessa mesma região repetindo esse mesmo padrão de comportamento, ó. Então nessa época aqui do dia 3, do dia, né, no iniciozinho do mês aí desse mês atual, a gente estava identificando isso aqui como uma região de demanda. Por quê? Porque a reação do preço é que nessa região aqui ele é defendido e é jogado para cima. Então conseguimos ver assim, quase que de uma forma visual os compradores posicionados nessa região aqui, tá, pessoal? Então no outro dia se repetiu aqui também, ó. E aí no final do dia ele caiu e corrigiu, mas segurou o preço exatamente nessa região. No dia 7 de maio, ó, lembra que a gente pegou essa compra aqui, exatamente na mesma região, o preço explode para cima. Aqui ele fez um falso rompimento, mas os compradores mesmos atrasados, mas responderam aqui. E aí o interessante é o seguinte, ó, saiu a notícia lá da taxa de juros, o mercado respondeu negativamente, né? Isso recente agora, pessoal. Dia 9 saiu essa reação do preço em relação à notícia da taxa de juros. E aí o preço abriu justamente nessa região aqui, que era um suporte, mas ela já iniciou caindo, né? Então qual a leitura disso aqui? A leitura do comportamento, né, psicológico dos investidores é o quê? Os compradores que estavam posicionados aqui desistiram da compra, tá? E os vendedores então falaram mais alto, tomaram essa região aqui, muita gente mais disposta a vender nesse preço do que a comprar e o preço caiu, certo? Nesse mesmo dia a gente já identificou uma região de suporte, é o mesmo padrão de comportamento aqui segurando, mas a gente tem essa região que já estava marcada desde a semana lá passada, desde o início do mês, né? E aí agora ela tende a virar uma resistência, porque aqui onde tinham muitos compradores, agora tem muitos vendedores. E olha o que acontece no mesmo dia, né? Ela tenta vir essa região por várias vezes e é rejeitada. Acaba finalizando aqui. Aqui a gente teve alguns falsos rompimentos, mas a resposta na venda foi muito rápida, ó, rapidamente trazendo o preço aqui para baixo, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui as setas, ó. Rapidamente aqui a resposta na venda, trazendo o preço para baixo. Até que de fato eles colocaram o volume na venda e jogaram o preço aqui para onde? A região que tinha muito comprador. E o preço assim fica, rapaziada, quicando nessas regiões. E hoje, ó, novamente, certo? O preço veio aqui nessa região de suporte, subiu, buscou lá a região de oferta, caiu e agora está aqui trabalhando dentro desse range que a gente chama, dentro dessa região de preço aqui, tá? Uma consolidação aí com um pouco de alargamento, é uma consolidação com um pouco mais de 1.000 pontos. Então dá sim, ainda assim, para fazer operações mais longas, ó. É uma consolidação com range bem amplo, né? Ó, mais de 1.000 pontos aí dá para pegar operações. E um mentorado meu, inclusive, ele pegou uma compra exatamente aqui, ó, com essa região, essa confluência da região aqui de demanda,
tá? Então, no gráfico a gente consegue ver de uma maneira muito clara o comportamento do preço se repetindo, um padrão de comportamento. E quando a gente identifica esse padrão de comportamento, você marca essa região aqui, beleza? Ó, vamos imaginar que não tinha nada disso aqui marcado. Imagina que não tinha nada disso aqui. Ó. A gente tá só no preço, sem indicador nenhum, sem marcação nenhuma. Vamos voltar lá para o início do mês rapidinho. Opa, fechou minha plataforma aqui. Não sei o que houve. Deixa eu abrir aqui ela rapidinho de novo. Bom, vamos voltar aqui para o preço, sem indicador nenhum, como eu estava falando. E ó, não tem marcação aqui nenhuma, né? Vou tirar essas anotações aqui também, ó. E aí imagina que a gente está aqui analisando, isso aqui está acontecendo agora, né? Então, a gente vê aqui, ó, que o preço já segurou nessa região. Eu vou entrar por 5 minutos para ficar mais detalhado, tá, pessoal? Vamos lá para o dia 3, foi onde iniciou. Dia 3 de maio. Aqui, ó. Então o preço disparou para cima, depois ele ficou o resto do dia todo consolidado. E aí ele segurou aqui nessa região. Ó, por várias vezes ele veio buscar essa mesma região. E no outro dia, o preço exatamente na mesma região, ó. Ele responde da mesma forma, o mesmo padrão de comportamento se repete. Então a partir desse ponto aqui, a gente já pode sim marcar uma região de preço para ficar de olho nela, tá? Para ficar de olho, ó, se esse mesmo padrão de comportamento aqui vai se repetir, beleza? Eu gosto de deixar ela preenchida, porque é para a gente entender que não é um ponto específico, é sempre uma região, existe uma margem de erro ali, uma região de preço, ó. E a gente já consegue ver aqui de uma forma mais clara, o mesmo padrão de comportamento se repetindo. Aí vamos acompanhando aqui os outros dias, né? Ó, então nesse mesmo dia, o preço veio buscar próximo a essa região aqui, ó. Nem chegou a cair até lá. No pregão do dia 7, o preço veio buscar, ó, essa região exatamente e depois explodiu para cima, ó. Buscou aqui, ó, isso aqui foi uma queda. Aí quando tem esse paviozinho aqui fino, significa que o preço foi rejeitado rapidamente para cima. Você vai entender essa leitura aqui melhor na aula de leitura de candles, que já está gravada aí, tá lá na playlist. Então, essa leitura aqui, ó, esse pavio significa que o preço caiu até aqui, ó, e numa região de demanda, de muita compra, o preço rapidamente foi rejeitado e depois de alguns minutos explodiu para cima, certo? Então, ó, mais uma vez aqui essa mesma região que já estava marcada lá, o mesmo padrão de comportamento se repetindo. Aí vamos acompanhando os últimos dias aqui, ó. Aí nesse mesmo dia não voltou. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z, ó, tava na mesma região aqui, tá? Eu só quero estender esse retângulo aqui, ó. Aí, ó, nesse dia aqui, ele teve o que a gente chama de um falso rompimento, mas rapidamente os compradores, ó, voltaram o preço para cima dessa região aqui, tá? E aí, ó, a partir do dia 9 aqui não teve jeito, foi quando saiu a decisão da taxa de juros aqui no Brasil. Os investidores não reagiram de uma forma positiva. E de lá para cá, essa região, que era uma região de demanda, que era uma região de resistência, ela foi rompida. E nas primeiras aulas eu também já cheguei a falar sobre isso, que quando um suporte é rompido, ele tende a virar uma resistência, certo? E quando uma resistência é rompida, ela tende a virar um suporte. E foi exatamente o que aconteceu aqui na prática, ó, nessa última semana. Depois da decisão da taxa de juros, ó, essa mesma região que estava respondendo de uma forma positiva, ela agora tende a responder de uma forma negativa. Ó. Aqui a gente teve alguns falsos rompimentos, mas pela leitura do candle dá para ver que rapidamente, ó, o preço voltou a trabalhar abaixo dessa região aqui, ó, abaixo da região de oferta, né? Então a resposta muito rápida, o preço rompeu, mas não ficou trabalhando muito tempo aqui assim, os vendedores se posicionaram rapidamente e o preço inclusive depois foi buscar lá suas mínimas, né? Então, ó, nessa mesma região, hoje, em tempo real, acontecendo mais uma vez, opa, deixa eu dar um Ctrl Z, só quero arrastar para cá, ó. Então nessa mesma faixa de preço, o preço apesar de ter uma alta muito forte, ele segurou aqui e reverteu, tá? Se a gente for olhar no 2 minutos, ó,
Essa reversão aqui está de uma forma muito clara, até mesmo pela leitura do próprio candle. Ó. A gente vê claramente aqui a formação de topos e fundos descendentes. Então, meio que a leitura do preço já antecipando que iria haver uma rejeição muito grande, né? Se a gente colocar aqui o indicador das médias móveis, é um indicador matemático que também confirma que o preço tende a cair, né? O cruzamento dessas médias aqui, ó, a perca dessa região, e quando a gente olha para o passado, ó, o preço ele realmente tende a cair. Mas essa região está marcada desde o início do mês, ó, então é uma região de preço muito importante, tá? Então fiz aqui com vocês na prática como faria aí essa marcação dessa região, como é que se identifica o comportamento do preço para você meio que olhar para o gráfico e conseguir ver de uma forma mais visual onde é que estão posicionados os grandes bancos, as corretoras, onde é que estão as regiões de preço importante. Porque eu e você, como eu falei em algumas aulas, não temos poder financeiro para movimentar nada desse preço. Então a gente só tem que aprender a fazer essa leitura e aí pegar a carona no preço, né? Quando o preço de fato iniciar uma tendência, a gente pegar essa carona, entrar a favor da tendência e tentar extrair o máximo de dinheiro aqui, beleza? Então falando um pouquinho agora sobre essa região de suporte, né? Eu vim aqui com vocês até o dia que o preço caiu aqui, né? Perdeu essa região de suporte devido à notícia lá da taxa de juros, né? Então a partir desse dia aqui, ó, o preço caiu, despencou aqui, e nesse dia aqui, ó, ele já caracterizou um nível aqui de suporte. O preço parou de cair, subiu, mas aqui nesse dia eu ainda não tinha marcado nada, tá, pessoal? E aí, ó, quando foi no pregão no dia seguinte, ele foi buscar lá a região de oferta, de fato o preço caiu, ó, e na mesma faixa de preço, ó, se eu botar aqui o ponto cruz, a gente vai ver que na mesma região de preço aqui, ó, ele parou de cair e teve outra resposta positiva. Então a partir desse momento eu também já posso fazer uma marcação aqui, ó, de uma região para eu ficar de olho, onde seria um possível suporte. Então faço essa marcação aonde aconteceu e nos próximos dias eu vou ficar de olho nessa região, né? Se nos próximos dias acontecer dessa mesma região responder de uma forma igual, o mesmo padrão de comportamento se repetir, ó, como aconteceu aqui, no mesmo dia, ó, ele veio buscar aqui, e aí hoje ele veio trabalhar próximo a essa região e teve aqui essa reversão de tendência, tá? E aí um mentorado meu pegou essa compra aqui justamente com a leitura dessa oferta, dessa região aqui de demanda. Ele identificou aqui também junto comigo que tinha muitos compradores nessa região. E o gatilho técnico mesmo, né, foi com a confirmação das médias móveis, tá, pessoal? As operações elas sempre vão ser mais de pelo menos 2 confirmações a gente vai precisar e ter. O mercado ele meio que vai ter que convencer a gente a comprar ou a vender. Não somente pela leitura da vela, tanto como com uma confluência, uma confirmação de região de preço e principalmente, ó, os indicadores matemáticos aqui que são as médias móveis, que inclusive vai ser a próxima aula, né? A gente vai se aprofundar nisso, vai conhecer a média móvel, que ela funciona primeiramente também fora do mercado financeiro, e alguém um dia viu que isso também funcionava aqui dentro e facilita bastante a leitura do preço, a leitura da tendência, e a gente ia se posicionar a favor dessa tendência, tá? Então, ó, o preço caiu aqui hoje, né? E nessa região onde tem muito comprador, ele fez aqui, ó, um fundo mais alto e a partir daqui ele começou a fazer topos e fundos mais altos. Eu acho que na primeira ou na segunda aula eu falei sobre isso, né? Como identificar as tendências. E aqui, ó, uma tendência de alta clássica, topos e fundos mais altos de uma forma muito clara. Se a gente botar aqui só o preço, ó, fica até mais fácil de ler, tá? Ó, a formação aqui de topos e fundos mais altos. Ou seja, o preço, mais uma vez, respondendo de uma forma positiva nessa região aqui, que é uma região de demanda. E aí demanda, novamente, lembra do conceito sempre fora do mercado financeiro. Demanda é onde tem muitos compradores. O preço tende a ficar mais caro naturalmente. E lembra que isso funciona, primeiramente, até mesmo fora do mercado financeiro. Para qualquer tipo de mercado, para qualquer tipo de produto que tenha oscilação nos seus preços, essa questão aqui da lei da oferta e demanda vai funcionar, tá? E aí eu explanei aqui rapidamente com vocês como é que eu faço a identificação dessas regiões com a leitura no preço, né? Então a gente vai esperar um padrão de comportamento que se repete, ó. Deixa eu botar um gráfico aqui de 15 minutos para facilitar um pouco essa leitura dessa última quinzena, ó, para ficar menos informações. Mas aqui, pessoal, a gente tem uma forma muito simples, né, de ver que esse padrão aqui, ó, se repetiu por diversas vezes, esse suporte, essa região de demanda, tem muito comprador aqui e a tendência do preço
é subir, ó, que eles soltaram um pouco a mão, mas rapidamente, ó, pela leitura do candle, em poucos minutos, o preço voltou, estourou para cima e recuperou essa região, tá? E aí aqui, depois da notícia, um suporte rompido, ele tende a agir como resistência. Por quê? Aonde tinha muitos compradores, agora, nesse momento, tem muitos vendedores. E aí o comportamento vai se inverter. O preço, então, ele tende a ser jogado para baixo. Às vezes vai até acontecer algum falso rompimento, como aconteceu aqui. Mas se a resposta for contrária rapidamente, ó, como a gente vê aqui pela leitura da vela, ó, em poucos minutos o preço volta a trabalhar dentro da região. Então, significa que os vendedores ainda estão posicionados, ó. E hoje acontecendo aqui novamente, hoje aconteceu tanto na região de suporte, né, aqui, como na região de resistência, ou seja, na região de demanda, aqui embaixo, uma região de demanda. Lembrando, o conceito de demanda é onde tem muitos compradores, a reação do preço natural é que ele suba, é que ele fique mais caro. Então, hoje mesmo o preço, ó, trabalhou essa região de demanda aqui e respondeu de uma forma positiva e foi buscar lá na região de resistência. Ele teve dificuldade para passar. Região de oferta. Região de oferta é o quê? Onde tem muito vendedor. Por isso mesmo que o preço teve dificuldade de passar nessa região, né? Se a gente pegar até pela leitura do candle, ó, revisando um pouquinho das primeiras aulas, a gente vai ver aqui um forte movimento de alta e pela leitura do candle, ó, indecisão, indecisão, um engolfo de baixa e a continuação desse movimento de baixa dentro de uma região de oferta, ou seja, tudo confluindo direitinho aí pela leitura, né? Aí a gente unifica isso aqui com as médias móveis e aí, cara, a leitura fica bem mais assertiva. Só que o papo das médias móveis, né, ele vai ficar aí para a próxima aula aí que sai essa semana, beleza? Mas hoje só para explanar um pouquinho aí sobre esse conceito da região de oferta e demanda, como que isso influencia no preço, tanto fora do mercado financeiro quanto aqui dentro, né? E como aqui dentro essa leitura, né, essa identificação pode ficar aí de uma forma bem visual. No início pode parecer um pouco complicado, mas com um tempo de tela, com um pouco de estudo aí, vocês conseguem olhar assim, bater o olho e já identificar ali uma determinada região que vai te ajudar na leitura, né? E aí você vai aprender também aí nas próximas aulas a usar as médias móveis para ter uma leitura cada vez mais assertiva e buscar operações sempre a favor da tendência. Se a tendência reverteu, a gente não vai ficar batendo cabeça, vai acompanhar o preço também, sempre, ó, entendendo esses conceitos aqui. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem falar aí, seja aqui nos comentários, lá no grupo também. Se você ainda não está no grupo também, está assistindo aqui só pelo YouTube, então é só clicar no link aí da descrição que vai estar também lá o link do grupo, onde todo dia que eu opero, eu mando lá a leitura, né, do preço, igual eu fiz aqui com vocês, de uma forma bem mais rápida, é claro, e o racional, né, onde é que eu vendi, onde é que eu comprei, por que eu fiz tal coisa, qual que foi o resultado, etc. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu!